O quadro queridinho aqui do canal está de volta, o Alemanizando Pergunta, que é aquele momento em que a gente chama pessoas pra cá pra responder as perguntas de vocês e as nossas também, né? A gente também tem dúvidas sobre coisas que a gente não é capaz de opinar. E hoje a gente vai conversar então com 3 brasileiras profissionais de saúde que trabalham aqui na Alemanha. E fica a dica que esse não é um vídeo sobre as burocracias de tirar um visto para morar aqui, né, para viver aqui como uma enfermeira, mas sim como é a experiência delas sendo enfermeiras com essa visão brasileira dentro do sistema de saúde alemão. Então tem um monte de insights aí bem interessantes que a gente vai compartilhar com você. Então a gente tem de novo aqui a nossa querida Pamela, que vocês já conhecem de um vídeo anterior. Oi, gente, de novo. Bem-vinda, Bruna. Obrigada por tirar uns minutinhos aí da tua vida pra conversar com a gente. Eu que agradeço. Bom, eu sou a Mariana, eu venho de São Paulo, tô morando aqui na Alemanha já tem um ano, né? Eu moro na cidade de Frechen, perto de Colônia. Tô morando aqui em Hamburgo, na Alemanha, desde março do ano passado. Então, eu sou a Pamela, de Belfort Roxo, né? Virou um hype em Belfort Roxo, né? Espero a próxima vez que eu for, que eu seja celebridade. Tô aqui há 7 anos na Alemanha e, como o vídeo já diz, também sou enfermeira aqui. Eu me mudei pra cá numa loucura, porque eu não sabia bem a língua. Eu vim acompanhar o meu marido que tinha vindo trabalhar aqui. Vim pra cá através de uma empresa que traz enfermeiros do Brasil para a Alemanha, e eu ainda estou fazendo o processo de validação do meu diploma. Eu ainda não sou reconhecida como enfermeira aqui. No momento eu sou Helferin, né, que é a ajudante de enfermagem. Ainda vou fazer o meu Anerkennung e ainda vou fazer minha prova do B2, né? Eu ainda estou estudando alemão. Mas enquanto isso, eu já tenho a possibilidade de trabalhar como Helferin. O que eu quero saber aqui agora, eu já sei, mas a gente tem que contar para os nossos queridos inscritos, é se tu já trabalhava com saúde no Brasil ou não. Não, nunca trabalhei, na verdade, nunca nem pensei nisso. Eu realmente fiz porque na época que eu decidi ficar na Alemanha, eu fiz tipo um aconselhamento e foi dito que era a maneira mais, assim, fácil de ficar aqui, porque realmente existe uma necessidade muito grande de profissionais e é uma formação que paga para você aprender a profissão, então eu pensei, por que não, né? Uma coisa bem importante para dizer aqui sobre o teu caso é que tu já morava na Alemanha, já tinha o teu visto, tu já estava aqui legalizada, tu não veio até aqui para fazer isso e o governo te presenteou com salários e cursos. Não, já morava aqui. Quando eu vim para a Alemanha há 7 anos eu era casada, e depois eu me divorciei e eu poderia continuar ficando, eu tinha um trabalho fixo já, né? Eu trabalhava num parque de diversões, mas não era uma coisa assim que me trazia, não era muito estimulante, sabe? A Alemanha é um país onde o que você faz é muito importante, né? A gente já conversou isso no outro vídeo, então quando eu falava, eu trabalho em tal lugar, legal, mas, né? Então, assim, até pro meu próprio, assim, pra minha própria autoestima, eu pensei assim, putz, cara, eu preciso de uma profissão aqui, alguma coisa que me dê alguma direção até mesmo pra saber o que fazer depois, né? E também ganhar um pouco mais, lógico, né? Eu trabalho com saúde já desde 2013. Sou formada pela Faculdade Santa Marcelina desde 2012, né? Em maio de 2013 eu comecei a trabalhar numa UTI adulto lá em São Paulo. E essa foi minha única experiência profissional no Brasil. Eu vim pra cá em novembro de 2019. Eu trabalhei nesse mesmo hospital até final de outubro de 2019, né? Então foi um pouquinho mais de 6 anos. Eu me formei em enfermagem há 10 anos atrás, na Universidade Federal de Rio Grande, bem no sul do Rio Grande do Sul. Depois eu acabei fazendo mestrado, também em enfermagem, na mesma universidade, e depois eu fiz doutorado em Ciências da Saúde na USP. Desde então eu tive experiência na assistência em enfermagem em cardiologia, centro obstétrico, pronto-socorro, e o meu último trabalho como enfermeira assistencial foi no Brasil, em unidade de terapia intensiva. E depois de lá eu voltei para o Rio Grande do Sul, onde eu passei no concurso para professora substituta na Universidade Federal de Pelotas. E no final desse contrato, foi que a gente teve a possibilidade de se mudar aqui para Hamburgo. E então, em março, eu me larguei, pedi para assinar o contrato de que eu não gostaria de renovar como professora substituta, que era uma loucura, mas foi a melhor coisa assim que eu fiz, porque as experiências que eu estou tendo aqui estão sendo enriquecedoras, né, em todos os sentidos. Eu só vim pra cá porque eu sou enfermeira, eu já concluí a graduação de enfermagem no Brasil. Caso contrário, por essa empresa eu não conseguiria vir. Depois que eu descobri essa empresa que me trouxe aqui para a Alemanha, eu descobri outras empresas que fazem
faz o mesmo tipo de trabalho e todas essas empresas que eu conheço traz só enfermeiros formados, né? O meu curso, né, eu me formei agora em abril, a minha profissão se chama Gesundheits- und Krankenpflegerin, seria alguma coisa tipo assim, como agente de saúde e enfermeiro, né? A gente tem como base também a coisa da prevenção dentro do hospital, né? Para que não haja, assim, problemas maiores enquanto o paciente esteja lá. Então, por isso, pelo menos, eu acho que é generalizado, mas, assim, na minha escola a gente aprendia muita coisa, assim, sobre medicamento, anatomia realmente mais aprofundado para você realmente ser a pessoa que é responsável além do médico, porque o enfermeiro é que ele trabalha assim com o médico, né? Não diria que teria a mesma responsabilidade, mas assim, a gente pode dar pitaco, a gente pode falar, não, eu acho que isso não faz sentido, entendeu? Porque na verdade quem conhece o paciente é o enfermeiro, né? O médico só chega lá 1, 2 vezes, assim, acho que 1 vez por dia, né? Mas quem cuida mesmo é a gente. Então, não é um curso pago, assim, que o aluno precisa pagar, a gente recebe para aprender, até mesmo como uma questão de incentivo. E durante os 3 anos você começa recebendo um salário, primeiro de aprendiz, né, do primeiro ano. E aí, conforme você vai, né, subindo de nível, no segundo ano você já ganha um pouco mais e no terceiro ano você já ganha uma graninha até bem legal. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer um intensivo de alemão e 1 mês depois eu comecei a trabalhar. Eu vim como reunião familiar com o meu marido. Então, 1 mês depois que eu cheguei, eu comecei a trabalhar, mas não na área da enfermagem. Eu comecei a trabalhar na área de depilação e estética, porque eu não queria ficar parada aqui. Eu gostaria de conhecer gente. Eu acho que pra gente aprender a língua, a gente tem que se imergir na cultura, além de fazer só aula. Em seguida, como o meu alemão foi melhorando, comecei a fazer algumas entrevistas e mandar currículos e entrar com o processo para validação de diploma, né? O que me ajudou mais foi uma entrevista de trabalho, que é onde eu estou trabalhando agora. Eu trabalho como enfermeira em serviço de home care. Então, a gente presta assistência e saúde no domicílio dos pacientes. E quando eu fiz a entrevista lá, eu tava recém começando com essas coisas de documentação e tal para validar. E o pessoal da empresa foi que me ajudou em tudo, assim, eles encaminharam todos os meus documentos. O fato de eu já ter experiência na área por bastante tempo, por ter o doutorado na USP, que é reconhecido, por já ter dado aula na universidade, fez com que o meu processo fosse não digo mais fácil, porque a burocracia aqui é bem grande, mas assim, facilitou um pouco, porque o que costuma acontecer aqui é que as pessoas, o mais comum, fazer um curso de alemão no Brasil antes, né, com aquelas empresas que captam profissionais de saúde para vir trabalhar aqui. Então, por isso que eu digo que o meu caso foi um pouco atípico, porque através das outras empresas, as pessoas já chegam aqui com a prova do B2 já feita e aprovados, né, nessa prova. E no meu caso não, eu estou estudando aqui, eu estou fazendo o B2 aqui e vou fazer a prova aqui. Normalmente, pelo que eu sei das outras empresas, as pessoas fazem normalmente a prova do B2 lá, né? Já vem com certificado de fluência no B2. E já começam também com a validação do diploma no Brasil. E aí, quando chega aqui, as coisas já são mais tranquilas. Eu fiz um processo um pouco inverso, mas que acabou dando super certo. A próxima pergunta foi enviada para nós por um dos nossos inscritos, o Lucas Castro, e ele falou assim: caso você tenha experiência na área de saúde no Brasil, poderia fazer um comparativo entre o SUS, o sistema privado brasileiro, e o sistema de saúde da Alemanha? Em relação a pontos fortes, fracos e etc. Aqui o sistema de saúde na Alemanha é diferente, mas ao mesmo tempo eu acho meio parecido. Isso é uma questão pessoal minha, tá? Por quê? Porque no Brasil a gente tem o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, onde todas as pessoas podem ser atendidas de forma gratuita. Eu sei que o SUS não é de graça, e claro que a gente paga imposto e tudo mais, mas a gente tem essa sensação de que é gratuito, porque não é uma coisa que você vê saindo do seu, né, do seu pagamento todo mês, como a gente faz aqui, né? E aqui na Alemanha tem o sistema de saúde que é o estatuário, que é qualquer pessoa que é empregada e que ganha até 50 mil euros por ano, tem esse cartão de saúde que é obrigatório. Todas as pessoas, inclusive se vocês vêm pra cá
para viajar, para passear, tem que ter um seguro de saúde válido para vir para cá. No seguro de saúde estatal, é descontado em folha de pagamento o correspondente de 14% do seu salário, sendo que o empregador paga metade e o funcionário paga a outra metade. Quem quer ter acesso ao serviço de saúde um pouco diferenciado, paga o seguro de saúde privado, que, assim, pelo que eu já fiquei sabendo, não tem tanta diferença assim. As pessoas utilizam o mesmo hospital, e no mesmo hospital é oferecido esse serviço para as pessoas que têm o seguro de saúde privado e as pessoas que têm o seguro de saúde estatal. A única diferença são acesso a alguns exames um pouco mais especializados, diferença na dieta, por exemplo, ou diferença na acomodação, né, nos quartos onde os pacientes ficam internados. Então, para mim, eu meio que comparo essa parte estatuária com o SUS, porque todo mundo tem acesso, porque se tu tá trabalhando, tu tens. E outra coisa, se tu vem com reunião familiar ou se tem filhos e só uma pessoa trabalha, essas pessoas entram como dependentes sem pagar nenhum valor extra. Então eu acho isso maravilhoso aqui. O SUS é sim algo muito bom que o Brasil tem, que o brasileiro não paga mais por isso, né? Os brasileiros pagam através do imposto, mas, por exemplo, aqui na Alemanha, as pessoas que moram aqui na Alemanha pagam os impostos em cima dos produtos que consomem, mas além disso também pagam esse valor que é descontado em folha de pagamento, que é o que não acontece no Brasil. O que eu acho muito legal é que no Brasil existe uma política de prevenção muito grande, né? Que as pessoas chegam, conseguem ter acesso aos tratamentos de uma forma muito mais fácil. Eu sei, gente, da crise e tal, eu sei que não é tudo assim, mas realmente quando você compara aqui os caminhos que você precisa fazer até chegar ao profissional que tem que te tratar, eu acho que o SUS é muito mais direto. O Brasil, ele já aprendeu que é mais barato promover a saúde ou prevenir a doença do que tratar uma doença já estabelecida, né? Eu já tinha ouvido falar que a Alemanha realmente tem esse problema. No Brasil nós vemos várias campanhas de saúde, né, de prevenção de câncer de mama, de câncer de próstata, e, enfim, várias campanhas de vacinação, mas aqui até agora eu particularmente não vi nada disso. Eu acho bem esquisito também, que tu tem que ir no médico já com algum sintoma, dor, dente caindo, alguma coisa assim, pra eles fazerem exame. Eu acho isso aí uma diferença bem gritante. Eu acredito que se a gente juntasse a experiência daqui da Alemanha com a do Brasil e mesclasse isso, ia ser perfeito para os dois países, porque eu acho que tem muitos pontos altos em ambos, tanto do sistema quanto da relação entre profissional de saúde e paciente também. Uma dúvida que eu fiquei só é se esse serviço que particularmente tu presta, né, de home care, isso tá coberto por esse sistema aí que todo mundo tem e todo mundo paga estatuário, como tu falou, ou isso é uma coisa de luxo aqui na Alemanha, receber uma pessoa em casa pra te cuidar? Não é de luxo. Uma parte do valor que a gente paga também de taxas, que a gente paga bastante taxa do nosso salário, né? Mas é ótimo. Por quê? Porque tudo funciona. A gente consegue ter o retorno. E nessas taxas, quando precisa de atendimento em casa com home care, já está vinculado com esses cartões que 90% da população tem, que é descontado ou do salário ou para as pessoas que são aposentadas já são descontado diretamente da aposentadoria. Então, sim, todas as pessoas têm direito. Aqui onde a gente mora, na nossa rua, tem um monte de Seniorenhausen, né? Tipo, as casinhas que moram os velhinhos, né? E vira e mexe tem helicóptero descendo aqui na nossa rua para atender os velhinhos. E às vezes as pessoas ficam pensando que isso é um luxo, né? Mas também tá incluso nisso aí. Se o velhinho tá tendo um piripaque muito sério, tem que levar pro hospital, vai de helicóptero. Vai de helicóptero. É muito doido isso, né? É top, assim, é muito bom. E não é o velhinho que um dia foi o presidente da Alemanha, né? É o velhinho, a Elissa de 90 anos lá, que teve um piripaque, vai o helicóptero buscar se precisar, né? A próxima pergunta aqui, então, é do Kevin, nosso inscrito, e ele quer saber se tu consegue perceber uma diferença de comportamento entre os pacientes alemães e brasileiros. E aí eu sei que tu não trabalhou com isso no Brasil, Sim. mas eu sei que tu já atendeu brasileiros Já. e outros estrangeiros aqui na Alemanha. Eu já tive paciente, por exemplo, que estava de cruzeiro e aí quebrou a perna, teve que ficar no hospital, por exemplo, né? Também dos próprios estrangeiros que vivem aqui. Então, como eu estava falando no começo, eu acho que em muitos países essa coisa da enfermagem é vista como assim um trabalho de honra, sabe? Que não é qualquer pessoa que faz.
E eu acho que, assim, é muito difícil falar isso sem generalizar, mas enfim, né? Não tem como. Mas eu acho que os alemães, eles já têm aquela coisa mais de serviço, sabe? De prestador de serviço. E se for, principalmente, paciente privado, né? Que tem um plano de saúde muito mais caro, então você vira praticamente uma camareira. Você sente essa pressão de que eles esperam que o dinheiro deles vale a pena. Não tá errado. E eu acho que os alemães reclamam muito mais também. Uma coisa que eu já percebi que acontece igual, assim, no Brasil e na Alemanha, é que os pacientes, sempre quando tem alguma reclamação, eles são sempre muito mais, não sei, às vezes muito mais impacientes, às vezes até mesmo um pouco mais agressivos com a equipe de enfermagem do que com os médicos, né? Porque, não sei, eu acho que no coletivo imaginário das pessoas em qualquer parte do mundo, elas de alguma forma respeitam muito mais a categoria dos médicos do que da enfermagem, né? Infelizmente. Isso acontece muito no Brasil também. Eles têm alguma reclamação, quando a gente vai lá no quarto tentar conversar com o paciente, eles estão, sabe, super nervosos e agressivos, às vezes, dependendo do problema. E aí, quando chega a visita médica, no horário da visita médica, eles, não, tá tudo bem. Aí eles não falam com o mesmo vigor, assim, sabe? No início foi muito diferente, assim, porque a gente é acostumado com o povo brasileiro, que é mais aberto, que a gente tem uma troca mais afetiva, de toque, de tudo. Aqui, a primeira coisa que eu percebi foi que as pessoas eram muito fechadas, muito fechadas, muito sérias, muito educadas, mas uma coisa muito formal, assim. É uma cultura diferente, então os profissionais que vêm pra cá têm que estar preparados para lidar com pessoas com uma cultura diferente, e assim também como a gente tem que aprender a cultura daqui, mas também ensinar um pouquinho da nossa cultura, do nosso jeito, que eu acho que faz muita diferença. E claro, com a convivência, como eu vou todos os dias, começa a criar um vínculo. E uma coisa que eu percebo, eles me falam que sentem diferença minha, é do olhar no olho, do se importar. E eu tenho a mania, né, de sempre tentar captar o que cada um gosta e de como gosta e de fazer de forma, assim, perfeita. E olhar no olho, perguntar como é que tá se sentindo, como que tá a vida. E aí, às vezes, eu acho que elas carecem desse cuidado, desse olhar individual. E quando recebem, aí rola uma conexão e aí a gente consegue estabelecer um vínculo maravilhoso. E no momento que tu cria, aí aquela cultura que a gente acha que é fria, não sei o que, desaparece. Aí a gente consegue ter uma relação mais parecida com o que tem no Brasil, mas é pelo vínculo, é pela confiança e é uma conquista diária e respeito, né, das diferenças culturais. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Eu acho que essa questão é bem parecida até pra qualquer relação aqui, pra amizade e tudo mais, né? Eles demoram muito mais pra se abrir do que o brasileiro médio, mas quando eles finalmente entendem que tu é uma pessoa legal, que pode dar confiança e tudo mais, aí vira amigo normal, né? Ou paciente, um pouco mais caloroso, como a gente tá acostumado no Brasil, né? Uma outra coisa que eu queria saber é se tu trabalha com muitos brasileiros por aqui ou se tem outros estrangeiros também no hospital, como é que é essa questão com os enfermeiros por aqui? Na estação que eu trabalho, nós somos um grupo de 11 brasileiros e argentinos. Todos viemos através dessa mesma empresa. Olha, brasileiro não tem nenhum, mas estrangeiros tem muitos. Existem dois fatores. Em primeiro lugar, é uma mão de obra barata. A gente tem muitos profissionais, por exemplo, que vêm da Romênia, que vêm da Sérvia. O meu time é praticamente... tem eu de brasileira, tem 3 romenos, 2 sérvios, tem uma russa. Eu acho que só tem 2 alemães no meu time. De uma forma meio exagerada, mas é um trabalho que as pessoas na Alemanha não querem fazer, essencialmente, né? Então eles precisam pegar a mão de obra de fora para poder trazer para cá. É claro que eu, dentro dessa realidade de já estar vivendo na Alemanha há muito tempo, para mim a gente não ganha tanto, mas para uma pessoa que vem da Romênia, que... Você sabia que na Romênia eles precisam levar o próprio equipamento de proteção, porque o hospital não paga. Se você quiser usar luva, Nossa, você tem que levar, que sabe? Absurdo. Então é claro que para eles é um salto realmente, né? Para mim que vim do Brasil, ainda compensa bastante eu estar aqui financeiramente falando, né? Uhum. É claro que agora eu ainda não sou enfermeira, então quando terminar todo o processo meu salário ainda vai melhorar. Mas eu já ouvi dizer que outros países como Suíça, por exemplo, paga melhor. Então, acho que
a questão financeira é o que pesa aí nessa decisão da galera ficar aqui ou não ficar. Então eu estou aqui rapidinho invadindo, né, este belíssimo vídeo, porque você talvez tenha percebido no início do vídeo, nós estamos com lindas camisetas. São camisetas do Alemanizando, porque agora nós temos uma lojinha. Na verdade, nós temos 2 lojas, uma que é no Brasil, para vocês, nossos amados inscritos brasileiros, e uma também que entrega para o resto do mundo, para quem estiver na Alemanha, Europa, Estados Unidos, etc. Então, todo mundo aí está coberto pelas lojas Alemanizando. Agora, eu tenho uma pergunta aqui que é de um inscrito nosso, que é o senhor Jaguara. E daí ele falou assim: minha namorada é cursada em técnico de enfermagem no Brasil. Por ela já ter essa experiência, seria fácil ela conseguir emprego em hospitais da Alemanha? É verdade que o curso técnico não é reconhecido, somente a graduação em enfermagem? Os currículos aqui são muito diferentes do que no Brasil. Porque no Brasil a gente tem o técnico de enfermagem, temos o enfermeiro, e aqui são os enfermeiros. Quem tem a graduação em enfermagem consegue fazer a validação do diploma aqui, e o técnico não, porque a carga horária deles aqui é diferente e a forma como eles avaliam os diplomas é completamente diferente. Então, assim, cada universidade, cada curso tem um plano de ensino diferente. Então, eles avaliam item por item, eles olham carga horária. Quem tem vontade, procure essas empresas de captação de emprego, porque nesse caso, cada caso é um caso sim. Mas disso do técnico, eu nunca vi, eu não conheço técnico de enfermagem que conseguiu fazer validação pra cá. Graduação, sim. Próxima pergunta, então, é do João Barros. E ele falou assim: médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas e etc. precisam fazer algum exame que valide o diploma brasileiro para trabalhar na Alemanha? Sim, os profissionais têm que fazer o teste, têm que fazer o anerkennung, que é o processo de validação do diploma. Para você validar seu diploma, você tem que provar que você tem minimamente o nível B2 do alemão, que já é um intermediário, assim, bem difícil de conseguir. Tem que se dedicar bastante, tem que estudar bastante. No meu caso, eu vou fazer só para fazer esse anerkennung, eu vou fazer só o Mundlich, que é a prova oral relacionada à área. Então vai chegar um dia, eu ainda não fiz, mas elas já orientaram a gente, as chefes lá do hospital já orientaram a gente que vai chegar um dia, elas vão acompanhar o nosso trabalho, vão ver como que a gente trabalha, vão ver se a gente consegue se comunicar suficientemente bem em alemão, se a gente consegue se fazer ser entendida, né, em alemão no nosso dia a dia. Isso vai ser nossa certificação. Mas eu sei que também que tem alguns outros lugares que as pessoas precisam fazer a prova, precisam fazer um curso e também uma prova teórica em alemão sobre a sua área de atuação, né? Se você é médico, se você é enfermeiro, se você é fisioterapeuta, tem que fazer essa prova teórica. No meu caso, só vai ser uma prova prática, é o que eles orientaram a gente, pelo menos até agora. A gente tem uma pergunta aqui agora da nossa inscrita Erika Shimada, e ela quer saber qual é o procedimento de rotina para a segurança dos profissionais da saúde, né, durante a crise do coronavírus, e se os cuidados ao chegar em casa são os mesmos adotados no Brasil, de deixar o sapato, né, na porta, a roupa na área de serviço, tomar banho e depois só interagir com os familiares. Como nós somos um Akut Krankenhaus, né, como eu falei, que recebe mais assim coisas mais urgentes, a gente raramente tem casos de corona. A gente tem inclusive uma estação para doenças infecciosas, mas realmente vem os casos de pacientes que têm suspeita. E aí, antes até mesmo da gente gravar esse vídeo, como você sabe, eu fui testada para Covid há 2 dias, porque um paciente passou por esse esquema, não sabemos como até hoje, foi operado, e aí quando já estava no nosso departamento, estava na cama já, poucas horas depois saiu o resultado que ele era positivo. E aí faz o quê? Porque o hospital já não tem gente, né? E aí o que faz? Bota todo mundo em quarentena? Infelizmente não, todo mundo foi testado, que inclusive é uma da gente fica em casa para não ter que fazer esse teste, porque olha, existem várias lacunas ainda, ao meu ver, sabe? Que poderiam ser preenchidas. Eu não sei se isso é só no meu hospital, porque eu já conversei com outras pessoas que isso também realmente acontece. A maioria dos hospitais de pessoas que eu conheci, o meu hospital, você tem direito a uma máscara por dia só. Que daí é aquela máscara normal, né? Não é a N95.
Anormal. O procedimento que a gente utiliza na nossa empresa, a gente utiliza aquelas proteção pró-pé, porque normalmente aqui as pessoas tiram o sapato, né, pra entrar nas casas, mas a gente sempre tem aquilo também pra entrar e não ter perigo de meia, de sapato, nada. A gente utiliza as luvas, álcool, todo mundo tem o álcool gel sempre pra levar na mochila, na bolsa, entre um paciente e outro, sempre. Eu tenho o hábito de lavar as mãos também na casa dos pacientes, quando tem algum procedimento a mais também, antes de sair eu já lavo. E a gente usa máscara o tempo inteirinho. E a gente faz uma medida de controle, que a partir que agora começou essa segunda onda aqui na Alemanha, então faz umas 3 semanas que no meu trabalho a gente tá verificando a temperatura de todos os pacientes todos os dias e também da gente. E claro, quando eu chego em casa, a primeira coisa quando eu entro, tirei a roupa, eu já tenho um spray ali na porta que eu já coloco no celular. Antes de lavar a mão, coloco o spray, vou lavar a mão, volto, limpo. As pessoas não sabem, mas eu sou bem doidinha, bem germofóbica e eu gosto muito que agora é socialmente aceito passar álcool em tudo. Passar álcool no celular, passar álcool nas compras, passar álcool no corpo. Mas enfim, essa coisa de tirar a roupa e tomar banho é instrução da empresa que tu trabalha ou tu faz isso porque tu quer? Eu faço isso porque eu quero. Não tem nenhum procedimento padrão. Eu, assim, pro meu, né, minha própria tranquilidade, eu sempre faço isso. Eu posso chegar a hora do plantão que for, eu deixo tudo aqui, né, na entrada de casa, porque a minha roupa privada eu não uso no hospital mesmo, mas aí se tá no metrô e etc, eu não me sinto muito confortável com isso, então já deixo tudo do lado de fora e vou direto tomar banho. Acredito, para quem está no hospital em unidades que, por exemplo, numa UTI ou em unidade que tenham pacientes que estão contaminados, acredito que tenham regras sim, com certeza, mas no meu caso não. A empresa não dita regras nesse sentido. Se tu quiser, né, tu já sabe como funciona, é hora de deixar o beijo aí pra Xuxa. Se quiser pedir pro pessoal te seguir no Instagram, enfim, deixa o teu recado aí no fim. Segue lá no Instagram, gente. Não apareço muito por lá, né, porque não tenho vida. Vou mostrar o quê? Eu todo Look dia do de dia. máscara, igual a feiticeira. Com certeza, eu mando um beijo pra minha mãe e eu tô morrendo de saudade, meu Deus, não consigo nem falar sobre ela que já me dá vontade de chorar. Mando com certeza um beijo pro pessoal que trabalhou comigo aí no Brasil. Foi uma fase bem desafiadora pra mim também, aí o meu começo de carreira no Brasil, mas com certeza se eu não passasse por essa fase, eu não estaria aqui hoje. Eu me coloco à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui ou que queira perguntar alguma outra coisa. Quem quiser dicas de como vir pra Alemanha também, com certeza vai ser um prazer ajudar. E até quero aproveitar, né, já que a gente tá no momento Xuxa, eu fiz na minha pesquisa do doutorado na USP, eu desenvolvi um livro que é sobre o pós-parto, né, que é Puerpério. É uma cartilha celebrando a vida, é um livro muito bom para quem tá no pós-parto. Já tô fazendo o processo de tradução para a língua alemã, porque aqui foi uma necessidade que eu percebi quando eu tava trabalhando na estética, na área de estética, que vinha muitas mulheres com muitas dúvidas no pós-parto, que aqui é um tabu, são coisas que não falam muito. Então eu vi essa necessidade, comecei a fazer a tradução com uma tradutora daqui e também a gente tá adaptando algumas questões culturais, né? Porque no Brasil, por exemplo, a gente dá o banho no nenê todos os dias, aqui é um pouquinho diferente a coisa, né? Não então pode, né? A gente tá fazendo algumas adaptações culturais também. E em breve vai ter, eu vou lançar na Amazon. Então a gente coloca o link aqui embaixo pra tudo isso, e daí quando sair a versão alemã a gente coloca também, pra quem Perfeito. quiser compartilhar com as amigas alemãs. E obrigada por, né, me chamar de novo, adoro participar. Tô sempre aí, precisar de novo, só chamar a gente. Agradeço, um beijão. Beijo, tchau. No Brasil a gente fala pâncreas é pâncreas e em alemão também é pâncreas, em latim, na linguagem, né, na Fachsprache, como a gente fala. Mas a palavra para pâncreas em alemão é Bauchspeicheldrüse, né? Tudo isso é pâncreas? Não pode ser. É, Bauchspeicheldrüse. É um negocinho na barriga que speichert, né, que é uma coisa que, né, reserva insulina. Então, deve fazer sentido pra eles. Pra mim não faz o menor sentido, mas foi muito difícil pra mim no começo, que eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Até eu entender que era pâncreas, que legal, pâncreas, conheço.